É um prazer aqui de mais uma vez ter comigo aqui meu amigo conhecido como Jairinho. E hoje, Jairinho, eu não estou bem, né, desde ontem aí, com uma febre, um calafrio, algo inexplicável e quero nem aparecer no vídeo, né? E é Ah, sempre, Elcimar. é sempre uma alegria porque a gente não está aqui só para gravação, né? A gente está aqui, o que antecedeu aqui foi um momento de compartilhar, de abrir o coração, É, de amizade, e essa é a riqueza que a gente tem. eu queria falar uma coisa sobre isso, Elcimar. O meu pai foi um homem de 0 amigos. Nunca conheci um amigo do meu pai. E as coisas que ele fez, as coisas que a vida devolveu para ele, mostram que na vida você precisa ter pelo menos um. Você precisa ter um amigo ou uma amiga que te escute totalmente sem te julgar. Que fale as coisas que você não quer ouvir com amor. O amigo é a pessoa que, mesmo longe, está dentro, está perto. Se você não tem um amigo num ambiente religioso, aquele ambiente vai ser opressivo, vai ser um ambiente de cobrança, de insatisfação. Se você não tem um amigo na vida, com quem você vai dividir as coisas ruins e boas? Dividir as alegrias é multiplicar a felicidade. O amigo é o que te olha, que sente seu cheiro, que sabe seus podres, mas é também aquele que às vezes fica do seu lado em silêncio. Isso é um amigo. Nelson. Isso aí, cara. Bom saber que eu tenho você, pelo menos um, mas eu tenho mais, né? Glória a Deus. Mas não passa assim, né? A minha mão precisava ter menos dedo. É desse modelo. Mas aí, eu queria bater um papo com você, nem te avisei aqui o tema, Aham. mas é um tema que mexe comigo demais e que já me levou, inclusive, a tomar muitas decisões radicais na minha vida, né? Que é a generosidade. Quando eu digo me levou a tomar muitas decisões, é porque eu sempre olhei para a questão do evangelho com uma leitura assim bem literal, né? Um quê de literalidade. Mas na medida em que eu fui gastando a minha vida, investindo a minha vida num grupo de pessoas onde as pessoas se tornavam mais religiosas e não se tornavam bondosas, hospitaleiras, amorosas, generosas, não conseguiam administrar o ódio e aquele sentimento de vingança que está dentro de todos nós. Então eu percebia que estava perdendo tempo, sabe? E sempre acreditei que a generosidade é uma virtude cardeal, né? E eu hoje sobrevivo em função da generosidade de algumas Das pessoas. pessoas. Por conta dessa generosidade, a gente começou no início dessa semana agora, né, uma campanha para te ajudar aí. Muito obrigado, E senhor. a gente conseguiu aí, né, estabelecemos um alvo e a gente conseguiu menos de 10% até agora. Sim. E a campanha está aberta. E eu fico pensando, né, poxa, poderia ser uma coisa que as pessoas engajassem, se sensibilizassem, reconhecessem o valor que você tem na história, pelo seu tempo investido no reino, né? Mas as pessoas protelam, as pessoas batem no ombro, e as Você é pessoas, uma bênção. olha, você é uma bênção, se você precisar, conte comigo, Quando eu ganhar na loteria. quando eu ganhar na loteria, Já ouvi isso, né? Quando eu for rico. quando eu for rico, estiver bem sucedido.
Mas em cima disso, eu tenho algumas percepções que queria que você, item a item, comentasse. Por exemplo, primeiro, isso aqui não é 100%, porque toda regra tem exceção. Sim. As pessoas que mais... isso aqui é uma percepção minha, pessoal. As pessoas que mais ajudam, geralmente, são pessoas que não têm condições. Geralmente são pessoas que se sacrificam para poder ajudar. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Você concorda comigo sobre isso? A estatística prova, né? Comecei minha caminhada em 1980 e toda vez que eu chego na beirada da praia, eu olho para aquele azul do céu, para aquele mar infinito, para aquelas ondas que estão quebrando ali há milhões de anos. Lembro de uma flor que nasce no Himalaia, na Sibéria. Eu percebo a generosidade de um Deus infinito. Ele dá, ele tem para dar, e ele tem prazer em dar para quem merece e para quem não merece. Na verdade, todos nós, sem merecer. Então, as pessoas que passam uma vida na ponta do lápis, elas têm uma percepção da necessidade. Qual o problema de algumas instituições? Elas querem nos remunerar dentro de um projeto delas. E, na verdade, elas acabam muito aquém daquilo que a gente realmente precisa. Não estou reclamando. Deus nunca deixou faltar nada. Quando ficamos devendo alguma conta, fizemos um compromisso e prestações de pagar. Eu não tenho cartão de crédito desde 2009. Então, as pessoas, eu não vou chamar de pobres. Existem pessoas que têm uma sabedoria infinita que às vezes o rico não tem. Por exemplo, a pessoa que nunca andou de ônibus, a pessoa que nunca teve que lutar por R$100, por R$200, ela não tem a percepção da necessidade do outro. Quando a gente vê a igreja primitiva na Bíblia, cheia de problemas, muitos, leia lá 2 Coríntios, leia Efésios, mas mesmo com tudo isso, eles proviam à medida que as pessoas tinham necessidade. É no gerúndio. Iam contribuindo. Era uma coisa contínua, porque sempre Jesus falou, pobres sempre os tereis convosco, quando ele responde lá a conjectura de Judas. Não, podia vender o perfume e dar para os pobres, né? Jesus admite que a pobreza é uma condição existencial. Então a generosidade de certas pessoas, além de me comover, me traz a alegria de saber que Deus recompensa. Ontem chegou no meu Pix uma oferta. E quando eu vi o nome da pessoa, eu me comovi muito. É uma pessoa muito pobre, do interior de Minas. E eu pensei, meu Deus, será que eu mereço uma oferta assim, que é uma oferta de sacrifício? Porque nós, por exemplo, lá em casa, a gente não pode ter gasto extra. Nossa vida toda está esquematizada para não ficar doente, não temos plano de saúde, a nossa vida é toda esquematizada para não viver de luxo, de aparência. Eu ganho roupas, eu ganho ofertas, mas uma coisa que eu não ganho às vezes é a ajuda de pessoas que poderiam me ajudar muito. Não digo que elas não ajudem, mas é sempre algo constrangedor. Teve um domingo que eu tive que pregar numa congregação 4 cidades distantes daqui. E uma igreja com várias pessoas que têm carro, inclusive carro bom. Ninguém podia me levar. Então eu peguei um ônibus aqui na Grande Vitória. O sistema Transcol é o seguinte: você pega um ônibus, vai até o terminal, vai para outro terminal, vai para outro terminal até chegar no seu destino, pagando uma passagem. Eu saí de casa num domingo às 2h, ministrei às 7h, dormi lá na casa de um irmão também que luta com necessidade. É impressionante. A mulher dele fez uma lasanha. Que lasanha gostosa. É uma coisa que eles fizeram por amor.
E eu chego de volta na minha casa no dia seguinte, na segunda-feira, 11h30 da manhã. Foi bênção para mim, mas não foi bênção para as pessoas que poderiam me levar. Não vou constranger ninguém. É um direito que a pessoa, o carro é dela, ela faz o que quiser. Só que o conceito neotestamentário é o seguinte: meu carro não é meu. Meu tempo não é meu, meu talento não é meu, meu dinheiro não é meu. As pessoas presas ao dízimo, que é um tabu, elas estão no Velho Testamento, no tempo da escassez, da tribo de Levi, que vivia do dízimo das demais. Isso acabou. O Novo Testamento é o tempo do 100%. Tem gente que é tão dizimista que às vezes faz o cheque, na época que existia cheque, né? No valorizado. Botava até o centavo. Sim, eu já fui assim. Por causa de uma compreensão completamente equivocada. Não. A pessoa que conhece o Jesus que está descrito na palavra de Deus sabe que o dízimo é um símbolo. O cara que ganha 1.000, ele pode dar 1.000, mas ele tem condição de dar 200, ele dá. Ele pode dar até 100. A questão não é matemática. Tem um negócio que não se mede em números, que é o amor. Hoje eu liguei para um irmão, a igreja deu várias roupas para eles, e eu tinha avisado: ó, o que não servir, o que você não quiser, você devolve, que a gente vai dar para outra pessoa. Ele falou assim: tudo serviu, Jair. Como é que você vai considerar uma pessoa dessa? Esse cara é melhor do que eu. Então é isso. Outro chavão que eu uso, e às vezes eu já tive dificuldade, não necessidade, mas já entrei em muita dificuldade por conta disso, porque de pessoas que batem no meu ombro e dizem assim: se você precisar, você sabe, né? Eu estou aqui. Então, a minha radicalidade sobre isso é: quem quer dar, não oferece. Quem quer dar, não oferece. O cara chega, coloca. Ou se você precisar de alguma coisa. O cara pede o seu Pix, bota no teu bolso, deixa em cima da mesa. Ele não. Que eu vejo um aspecto psicológico, assim, parece que o ato falho, o que está por trás aí, parece que o cara quer te ver humilhado ali, ajoelhando, pedindo, e quer te ver na condição de pedinte, sei lá. Pelo menos a minha leitura é essa. Alcimar, a hipocrisia é uma característica humana. Nós mostramos aquilo que a gente não é. A gente quer dar exemplo pelo falar. E a criança nova, ela não presta atenção no que você fala. Às vezes ela nem compreende, mas ela enxerga o que você faz. Uhum. Teve uma vez, e eu vou falar bem do meu filho, época de Natal. O Pedro, meu filho, cozinha muito bem. Ele fez um macarrão que estava cheiroso, velho. E aí ele pegou 2 potes de sorvete, pôs aquele macarrão e desceu. Nós moramos no 4º andar. Temos um condomínio, moramos no condomínio e a avenida. Lá na avenida tinha uma família. Acho que os 2 pais, uma criança e um cachorro, debaixo da marquise. E ele levou o melhor macarrão e deu para eles. Tem mendigos que jogam fora o que você dá, tem outros que aproveitam, tem outros que agradecem, mas independente. Mendigo é uma palavra politicamente incorreta, né? Moradores de rua, ai, mudou muito. Hoje eu ouvi uma palavra. Meu Deus! Hoje eu ouvi uma palavra do Alan dos Santos. Ele foi estudante para ser padre, fez seminário, um cara muito culto. E na época ele fez parte de um ministério da Igreja Católica chamada, eu acho que é Toca de Francisco. E esse trabalho, ele era um trabalho feito com moradores de rua. E aí ele começa a falar, porque ele estava falando sobre política, e ele usa esse exemplo. Então existe o morador de rua e existe o irmãozinho de rua, que o cara que está ali porque ele não teve outra opção, não foi uma opção dele, né? E aí ele fala que a diferença que você consegue descobrir é que o irmãozinho de rua, ele tem gratidão. Então você consegue identificar o irmãozinho de rua por causa da gratidão. Já os outros joga fora e não tá nem aí.
Pois é, falando ainda de hipocrisia, Alcimar, somos hipócritas no quesito generosidade, porque a gente é apegado ao que a gente tem. A matemática de Deus é outra. Eu dou o que eu tenho e ele me retribui. Eu tenho 63 anos de vida. Deus nunca nos deixou na mão. A nossa casa, minha mãe, meu pai, sempre recebeu missionários, inclusive estrangeiros. Sempre tinha um quartinho, toalha limpa, cama, um banheirinho. Sempre teve um acolhimento. A minha avó sempre teve um prato sobrando na mesa. E eu não digo isso porque eles são o máximo, o maior. Mas eu aprendi crendo que isso é o normal. O anormal é você se apegar a cada centavo que você tem, a cada prato na mesa que você tem, a cada minuto do seu tempo, como se fosse seu. Por que que os cracudos nos incomodam? Porque eles demandam. Você sai do culto, pega o seu carro, quando você põe o seu carro na rua, tem lá um casal, uma meia dúzia de pessoas, usuários de crack. Ah, eu já ouvi a seguinte coisa. Cada igreja tem uma vocação. Tem igreja que tem vocação para isso. Eu posso até acreditar nisso em parte, mas não fazer nada é uma prova de hipocrisia. A gente fala sobre o amor, a gente canta sobre o amor, mas a gente não vive o amor. E eu estou me colocando também como um hipócrita. Porque é fácil falar, eu te amo. Jairim, você é uma benção. Agora, Jairim, difícil é pegar seu carro e levar o Jairim lá na outra cidade. Agora, Jairim, qual que é o ponto de resistência de uma verdadeira conversão, cara, em relação a isso que eu chamo de fundamental e até condição sine qua non para você ser um seguidor, você estar no caminho? Qual que é o ponto que mais é cultural, que não deixa e não permite essas pessoas a abraçar e a mudar? A questão é a questão da perversão humana. Qual que é a sua percepção que impede a pessoa, muitas vezes, além de outras coisas, não se tornar uma pessoa com o coração aberto e partir de olho fechado para a generosidade? Olha, eu tenho uma percepção, mas eu prefiro falar de um dos versículos que mais me incomodou na Bíblia. Aquele que não tiver disposto a perder tudo por minha causa, não é digno de mim. O ponto de virada é perder tudo. É Deus nos levar a uma situação na sua infinita sabedoria e domínio em que a gente perde tudo. Precisamos ser um Jó, que não atribuiu culpa ao Senhor. Os 3 amigos dele, sim, falaram mal de Deus. Mas Jó perdeu tudo. Só tem 2 coisas que Jó não perdeu, que eu acho interessantíssimo. A vida e a esposa. A única coisa que ele não perdeu. Mas ele perdeu tudo. E quando a gente perde tudo, não tem para onde olhar. E a estrada da vida cristã, da santificação, ela não é para cima. Ela é para baixo. O ponto de virada é quando a gente começa a descer para o calabouço do nosso coração e descobrir que lá está imundo, está podre. Quando a gente se vê totalmente pecador e a água, que é um dos símbolos do Espírito de Deus, ela sempre escorre para baixo. Você me fez agora lembrar de uma frase de São Francisco. Ele diz que você pode ser tão divino quanto você o queira ser. Então, quando a gente está lá embaixo e a água desce, você revive de uma forma absolutamente generosa. Eu perdi tudo, agora eu posso dar tudo, porque eu já perdi tudo. Agora, em contrapartida e a reboque, a gente tem aí uma série de outros textos, né? Por exemplo, que deixa a gente impactado, né? Vai, vende tudo que tem e depois vem e me segue. Como você disse aí, aquele que não perder tudo não vai de forma alguma conseguir, ou ainda, né, o outro que é mais impactante, né? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Em árabe,
agulha tem um outro significado, porque as portas das cidades fortificadas eram enormes, passava tudo ali. E elas tinham, inclusive, um portão levadiço, por isso que diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Quando um rei vitorioso entrava na cidade, as portas eram levantadas. Um rei vitorioso sem guerra. Porque o rei que ganhava com guerra, ele aniquilava tudo, né? Então tem essa porta. E tem uma porta lateral, chamada agulha, que só passa um camelo de cada vez. Entendeu? Então, o que é o camelo passar no buraco de uma agulha? Não é a agulha de costurar, é um de cada vez. Então, o rico, né, ele não consegue carregar a carga dele, os bens, as propriedades, é só ele. Será que o rico nessa situação aí, passando nesse espaço, ele teria também que se ajoelhar e se rebaixar fisicamente para poder... Provavelmente. Agora, o que me chama a atenção em toda essa temática bíblica é a nossa matemática. Cara, a gente é muito pecador. Eu só penso no que eu vou perder. Por exemplo, o jovem rico, Jesus mandou vender e dar o dinheiro. Às vezes, você pode dar, por exemplo, um eletrodoméstico para uma pessoa pobre. Você pode dar alguma coisa para a casa dele. Mas, às vezes, ele está precisando de dinheiro para ele gerenciar aquele recurso que ele ganhou. E falta no nosso meio cada vez mais. O mundo é digital. Daqui 40, 50 anos, 99% da nossa inteligência vai ser mecânica, artificial. E o que acontece com isso? Nós estamos perdendo a nossa humanidade. Nós estamos perdendo a capacidade de se compadecer, de se condoer, de se colocar no... Porque você vai visitar alguém num hospital, não há nada que você pode fazer. Mas você vai na casa do pobre, e muitos preferem não ir, você sabe o que você pode fazer. Então, eu sempre vivi exemplos bons e ruins. Eu me apego aos bons. De pessoas que levantaram do mais profundo desalento emocional, financeiro, tudo. E hoje estão bem, porque nunca se apegaram àquilo que eles ganharam. Eu conheço pessoas que ganham alguma coisa e dividem por mais 2, 3. Dizem, eu não sei quem falou isso, que o evangelho é um mendigo contando para os outros aonde que ele achou o pão. Lance o teu pão sobre as águas, porque depois de alguns dias o acharás. Divida com 6, com 7, com 8. Né? Esse texto aí para mim. E detalhe, não importa o que o outro vai fazer. Ele pode ser perdulário. Você não tem que cobrar relatório. Não importa. Agora, nós temos uma questão que eu acho muito grave, que é a questão institucional. A instituição não é uma pessoa, ela não ama, ela não se compadece, a instituição não sente nada, ela é um CNPJ. Né? Então, às vezes, nós legamos à instituição algo que nós poderíamos fazer como família, como pessoa. Uma terceirização. Então, é obrigação da religião, obrigação do governo, obrigação disso, daquilo. Nós defendemos os nossos direitos e os deveres dos outros. Ah, por que ele está assim? Ah, porque ele gastou dinheiro, porque ele fez escolhas erradas, não interessa. Se Jesus fosse pensar assim, ele não subia nem na montanha do Calvário, ele ficava em Jerusalém mesmo. Ele ficava no Getsêmani. Por quê? Nenhum de nós mereceu, nem merece. A generosidade, a maior expressão de generosidade de toda a história é a cruz. O que ele podia dar mais? Deus meu, por que me desamparaste? E a gente sabe a resposta. Por um segundo, em toda a eternidade, Deus Pai e Filho não tiveram comunhão, porque o Filho assumiu tudo. Toda doença, toda maldição, todo pecado foi sobre ele, e ninguém merece. Eu não sou dono de nada. E eu quero falar isso com propriedade, eu não quero falar isso de uma forma hipócrita. Entendeu, Simar? Eu posso olhar o doente? Posso. Eu posso ir do presídio? Posso. Tem algumas questões de ordem emocional que eu não posso. Mas aquilo que eu posso, eu posso.
E não é só o potencial, fulano tem um grande potencial. Essa expressão não significa nada. Todo mundo tem algum potencial, até para coisa ruim. Agora, o fulano fez. Tiago, capítulo 1, que é muito complicado. Teólogos já tentaram tirar o Tiago da Bíblia. Né, Alcimar? Já tentaram nos concílios aí tirar Tiago da Bíblia e falar assim... Evangelho de palha. O próprio Lutero, né? Falou. O Evangelho de palha. Mas tem um negócio... Como é que você vai tirar na Bíblia um cara que fala assim, eu mostro a minha fé com as minhas obras? Ele não está contradizendo Paulo. Justamente o contrário. O cara está cheio de fé e por isso ele dá frutos. Pessoas que eu conheço, da minha convivência, não dão fruto nenhum, não tem amor, não tem paz, não tem alegria, não tem domínio próprio. São pessoas secas, estéreis, se Jesus passar que não ali, podem dar nada. Ferrados, né? Se Jesus passar ali, eles estão ferrados. Né? Tá, por exemplo, tem igrejas tão fantásticas, tão maravilhosas, o show é tão espetacular, que se Jesus entrar lá, vai estragar tudo. Nossa, meu culto estava tão bom, o louvor estava tão lindo, o pastor pregou maravilhoso, mas de Deus não tem nada. Cada um pega seu carro no estacionamento, volta para casa para sua vidinha medíocre de segunda a sábado. Ok, Jairinho, vamos terminar então cantando aí. Tu vive entre os querubins e nas alturas está o teu nome. Isso, do meu amigo Alberto Tavares. Tu vives entre os querubins e nas alturas está o teu trono. Teu nome é soberano. Fizeste aqui tua tenda e chamaste a Israel, o povo que escolheste para achegar-se a ti. Tu queres que teu povo te conheça, Senhor, e mover-te com poder neste lugar. Fica à vontade entre nós, queremos ouvir tua voz, leva-nos além do santo lugar. Teu nome, teu povo vem te louvar, teu nome adorar para sempre. Nós estamos ficando velhos, por isso que a gente... Além do véu tu estás, e maravilhas farás, enquanto entramos pelo Santo dos Santos. Quando tua face eu ver, de novo vou te dizer que te amo, Deus. Valeu, Jairinho. Muito obrigado. Não é minha memória que é ruim, tá? É meu HD que tá cheio. HD pequeno esse aí. Nem mega, não é nem giga. Obrigado, Jairinho. Tamo junto. A gente tá aqui amanhã, de repente, a gente vai fazer um outro. Isso. Beijo para todos, muito obrigado. E orem por mim, que eu tô mal, com febre. Orem pelo Alcimar, gente. Tô mal pra caramba, muita dor muscular, virose, eu acho. Beijo.